Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando nosso podcast semanal, né, do nosso legado, que conta um pouco da nossa história, a história do Grupo Águia Branca, em especial da divisão comércio, né, falando ao longo desses 76 anos de história, de jornada, como tem sido a nossa construção, como tem sido esse nosso legado que temos feito ao longo desse período, né? Hoje eu estou aqui com Alexandre Bittencourt, né, um cara para lá de especial, né, que tem um prazer imenso de bater um papo hoje, tá? E vai contar um pouquinho para a gente, né, Alexandre, que é da nossa estrutura administrativa corporativa, fica dentro da administração e finanças da central, e é o nosso coordenador, vai trazer toda uma história assim que tem uma. Eu, em especial, tenho uma história incrível com ele, né? Adoro o Alexandre, eu sou super do coração. E é isso, Alexandre, tudo bem? Como é que você está? Ô, Marcelo, vamos bem, graças a Deus. Primeiro aí, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, a depender do horário que a turma estiver ouvindo aí. Dizer que é um prazer estar aqui, viu, Marcelo? E a todos, né? Passaram pessoas aí. Eu sou um ouvinte assíduo aí do nosso podcast, né? Idealizado aí por você. Acho que muito legal o tema também, nosso legado. Para mim é uma honra estar aqui, né? Podendo contar um pouco da minha história, da nossa história, que se confunde às vezes, né? Uhum. E de estar com você, né, Marcelo, que sempre é uma referência para a gente, né, profissional, pessoal, e de uma longa história aí. Que bom. Fico feliz de estar aqui, podendo contribuir um pouco aí para o nosso podcast. Legal, Alexandre, legal. Assim, em especial, a gente já se fala tanto, trabalhamos juntos aí na VD um tempo, né, na Vitória Dias aí, né, a sua esposa, né, ela é irmã de uma pessoa que trabalhou comigo, assim, tem um carinho extremo pela família dela também, né, Pô, que acompanhou bom. o nascimento dos seus filhos, assim, de fato eu me sinto como da família, da sua família, né, Pô, tem uma um. honra, obrigado, Marcelo, uma honra. Que bom. Mas, Alexandre, conta pra gente. Você hoje está com. Qual que é a sua função hoje, né? Bom, Marcelo, hoje eu estou coordenador administrativo, né? Recentemente, eu estava na Vitória Diesel, eu largo um pouco a Vitória Diesel, né? A gente faz um processo aqui de sucessão e transição, e isso me coloca mais perto lá da Andréia, Gabriel, do Romero, e eu tenho atuado mais agora nas operações que a gente chama, né? A gente chamava Uhum. antigamente de regionais, né? São 9 regionais, a gente chamou hoje de operações, porque para isso conversar só uma diretoria, né? Na pessoa da Andréia, que é responsável, na diretoria de administração e finanças, e a gente agora é desafiado, a gente explora um pouquinho mais aí nossas operações fora do Espírito Santo, né? Estamos viajando um bocado, viu? Graças a Ah, Deus. você está diretamente com o Romero, né? É diretamente ligado ao Romero, isso aí. Uhum, uhum. E dá um overview para a gente, ô, Alexandre, o que é essa estrutura da administração que está contigo aí? O tamanho do orçamento que você administra, a quantidade de pessoas, de contratos, né? Porque às vezes as pessoas não têm noção do tamanho, né, e da importância que é essa gestão de contratos que está junto da administração, né? Então, dá só um overview para a gente trazer às pessoas assim, o quão importante é esse suporte que a gente tem aí. Tá certo. A gente fala, Marcelo, às vezes que é mais fácil viver no dia a dia do que explicar, né? Porque o nosso modelo de gestão compartilhada, né? Então, Uhum. assim, basicamente tem a Andréia, que é a nossa diretora, né? E tem os gestores lá, jurídico, controladoria, administrativo e gestão de pessoas, né? E eu estou ligado ao Romero, que por sua vez na gestão dele estão essas operações que a gente chamava de regionais, né? Uhum. E é uma operação robusta. Eu falo que é onde de fato a coisa acontece, né? Que a gente tem os pontos de contato com o cliente, faz os atendimentos, cuida de toda a estrutura para que o cliente ele tenha uma melhor experiência, né? Que é limpeza, todo o serviço de manutenção. Na Uhum. operação também é onde a gente processa os pagamentos, onde a gente inclui as notas de consumo, tem a turma de RH também. Por isso que eu falo de gestão compartilhada. Porque ao mesmo tempo que essa turma está ligada à Gliciane, enquanto gestão do processo, elas também acabam estão ligadas aos nossos gestores administrativos no dia a dia, né, para a gente resolver qualquer tipo de problema, prestar atendimento, enfim, dar suporte ao comercial
é que a gente considera hoje o nosso cliente, viu, Marcelo? Então, o comercial é o nosso cliente, a gente trabalha para atender aí os anseios do comercial, que por sua vez tem um cliente na ponta também que tem seus anseios, né? A gente administra, Marcelo, só para ter uma ideia das dimensões da nossa atuação, né? A gente tem aí algumas dezenas de milhões aí de orçamento para administrar, temos, sei lá, 80 contratos de locação. Hoje, o Romero, que é o gestor disso, eu apoio ele na formatação, compilação, gerencial, controles, né? A gente também fica comigo hoje a gestão de tudo que envolve os números da TI, então rateio de TI, interações também. A gente tem um corpo a corpo muito bacana com a turma de TI. Tudo aquilo que envolve suportar o negócio, né? Para que haja fluidez, o cliente seja atendido, a nota seja emitida e todos esses anseios aí sejam atendidos. Acho que, em A resumo, gestão é de bem isso, contrato Marcelo. também, por exemplo, contratos de limpeza, contratos de segurança, essas coisas com vocês também? Com você, Alexandre? Sim, Marcelo, a gestão compartilhada. Toda a parte de negociações, ela é feita, tem um braço na hold que faz, né, o que é macro, aquilo que é micro, os suprimentos também faz, né, pessoa do Felipe Silva, que fica ali no prédio, ele faz e a gente conta que a gente fica por conta de fazer isso operar, né? Então, a gente tem uma ferramenta, Marcelo, de avaliação de fornecedores, a gente coloca tudo planilhado, a gente vê quais são os gaps, trabalha isso, mas a gestão do dia a dia, ela fica com a gente aqui, nas pontas, nas operações. E isso é uma dinâmica incrível, né? Porque às vezes as pessoas não têm noção, mas você deve ter, sei lá, umas 200 pessoas de ASG, né, que a gente chama, né, que é auxiliar de serviços gerais, né? E que faz a manutenção, que nos apoia na limpeza. Estou dando um exemplo, né? E aí você tem toda a contratação da empresa que faz essa prestação de serviço. Sim. Você tem, né, toda a verificação da qualidade desse serviço, né? Você tem, então, para cada lojinha dessa, você tem pessoas fazendo essa rotina e tal. Então, é um exemplo, né? Da mesma forma, você tem a segurança, né? Você tem os aluguéis, você tem manutenção dos prédios também, né? Que são, a gente tem, sei lá, uns 70 e poucos prédios aí, onde que a gente está espalhado. São prédios grandes, né? São áreas grandes. As nossas áreas médias aí é 2.000, 3.000 metros quadrados. A gente tem áreas aí a nossa maior área hoje, eu acho que é 80 mil metros quadrados. Né? Tem 80, tem 60, tem de 40, tem várias na faixa de uns 20 mil metros em algumas e pequenas, né? De 5 mil, 4 mil. E tem uns pequenos pontos aí de 1.000 e pouquinho. Né? Mas aí Perfeito, Marcelo. E somando esses metros quadrados, não são 79 hoje, né, Marcelo? 79 pontos de vendas aí. Já está em 79, né? Já está em 79, foi o número mais atual que eu tenho aqui. Então, que bom. estamos animados. Eu acabo me perdendo com esses números aí, que abre uma filial e tal, não sei o quê. Mas sabe uma média legal, Marcelo, que eu trago assim? A gente tem uma equipe robusta, de fato, né? Você tá próximo aí dos números, viu? A gente tem nas regionais hoje 218 funcionários, né? Que a gente conta assim, que são os caixas, contas a pagar, pessoas de cobrança. 218. 18. A gente está na média de 1,9 pessoas por revenda. Então, tá? Hoje é por ponto de venda, né? Hoje é a nossa média. E aí, se eu somar isso as pessoas que são os contratos, que são pessoas próprias, né? Mas de equipes que eu posso terceirizar, a gente chega aí em 2,6, 2,7. Então, é uma estrutura que a gente trabalha muito forte a questão da eficiência também, né? Então, chega a 400 pessoas, então, Alexandre? Somando com a ADM Central, dá 334, Marcelo. 218 nas regionais, 151 são estratégicas, perdão, 151 pessoas são estratégicas. E você não tem somado aí os terceiros, né? Os terceiros, eu tenho o número aqui. Os terceiros são 25 postos, 88 pessoas de segurança. E mais uma turma, e 101 pessoas de limpeza, viu, Marcelo? Então, por isso que eu falei, você quase acertou o número. Se você somar a administração central, mais os serviços de terceiros que estão sob sua responsabilidade, mais essas outras pessoas, nós estamos falando mais de 400 pessoas aí. Isso dá uma ideia do tamanho da responsabilidade, né? Quando a gente levanta pela mão para vir trabalhar, a gente tem que saber, olha, eu sou responsável por isso tudo aqui. E é legal, a gente, é uma pressão boa. Mas é uma E conta com um time muito legal, né, Alexandre? Conta com um time, porque assim, não é você que fala com os 400, você fala com 5, 6, eles falam com outros, né? Perfeito, Marcelo.
Hoje eu falo com 9, é o número exato, viu, Marcelo? São 9 entre líderes, coordenadores e supervisores no nosso time. É um time forte. Uhum. E desdobra em suas equipes, tá? E é o que torna toda essa coisa eficiente. De fato, a gente está aqui, por exemplo, gravando agora, e tem um monte de coisas acontecendo. Hoje é final de mês, então tem nota sendo emitida, sabe? Tem gente fazendo pagamento, então tem uma estrutura robusta realmente acontecendo aí. Uhum. E de fato, né, nós, na nossa estrutura, né, é o que eu falo, né? A gente precisa de pessoas engajadas com o propósito nosso, né? E entender exatamente para onde que a gente vai. Porque não dá para a gente ficar supervisionando a atividade de cada um, né? Se as pessoas não souberem aonde que ela está dentro daquele contexto ali. Eu acho isso muito legal, Alexandre, até pelo, né, nosso podcast, que é o nosso legado, né? Porque às vezes a gente não tem noção de como que você, aí, né, pegando como exemplo aqui, a gente está fazendo esse bate-papo hoje, no seu dia a dia você contribui com uma coisa tão maior, né? E como é que você vai deixando essa história construída ao longo desse tempo de trabalho conosco aí, né? Que você já está com a gente há quanto tempo, Alexandre? Então, Marcelo, eu entrei em 2000, né? A gente estava aqui antes fazendo um bate-bola aqui, e a minha terceira passagem, na verdade, muitos não sabem, né? Mas a minha terceira passagem pela empresa, pelo grupo, né? Eu entrei em 2000 aqui na VD, me lembro que eu entrei, teve a primeira festa aqui, foi de 40 anos da VD. Nossa. Uhum. E aí tinha lá atrás toda a área de recreação, a antiga VID, né? Que hoje a gente rebatizou ela como Espaço Arley, né? Em homenagem ao Arley. E, pô, que legal, né? Primeiro mês de trabalho, já tem festa, tem Entrou salário, na tem festa, festa. né? Feliz da vida, né? E aí eu fico até 2007 na Vitória Diesel. Eu recebo uma proposta, vou para fora do grupo, trabalhando numa outra grande empresa também. Fico 3 anos fora e aí eu volto em 2010, já na Vitória Motors, né? Trabalhei Trabalhou com lá a na Vitória Patrícia, Motors então. com a Patrícia Seff, grande Patrícia Seff. É, Tomara que ela nos pessoa ouça. fantástica, né? Uma pessoa fantástica. A gente mantém contato até hoje, né? Ela Não, tá. Patrícia não tem jeito, rapaz. É o tipo da pessoa assim, que você garra com ela, você ama, uma pessoa fantástica. Nossa, que história. A Patrícia tem muita história. Não, e a gente assiste a uma instituição que ela está tomando conta agora, né? Que é a Fundação Praia do Canto. Então, a gente tem um apreço lá para a instituição, ela que é a pessoa que dirige a instituição hoje. Então, a gente se desliga, de vez em quando, a gente está apoiando ela com alguma coisa, um computador, uma estrutura, enfim. Ela está sempre presente aqui. E aí eu saio da Vitória Motors, Marcelo, em 2014, e aí eu já volto em 2015 para a Vitória Diesel, onde eu estou aí desde agosto de 15 até hoje, meio na ambidestria, né? Um pouco de trabalho da VD e um pouco apoiando o Romero também, lá e André, em assuntos mais corporativos, assim, né? Não, que Mas bom, estamos cara. aí. Que bom a gente aproveitar e te parabenizar, né, por esses 18 anos ou 22 anos com algumas interrupções aí, né? Pelo esse Obrigado. trabalho, né, que você tem realizado, que tem feito, né, tem construído junto com a gente aí, cuidado também das nossas empresas, né, cuidado também das nossas pessoas, entendido o nosso propósito, onde que a gente quer chegar. Parabéns pelo trabalho, sabe? Tem sido feito com muita dedicação, tá? Muito afinco e Obrigado, muito bem Marcelo. feito. Tá muito Obrigado. legal. Mas, Ale, tá fácil a gente contar a sua vida agora. Eu queria conhecer a sua É, vida lá atrás, quando você nasceu, quando você começou, o que você estudou. Conta um pouquinho para a gente, dá uma historiada aí nessa sua jornada aí. bom, apesar dessa cara de jovem, viu, Marcelo? São 40 anos de história, então tem um bocado de história para contar. Já estou me sentindo um veterano, né? Mas, Você já assim, é está com difícil. 40 anos de idade, Alexandre? 40 anos, Marcelo. 40 Rapaz, anos. que beleza. Continue assim. Oh, obrigado. O pessoal brinca que parece que eu tô meio formal. Que bom que continue assim. É. Mas, Marcelo, então eu sou um jovem de 40 anos, né? É difícil falar de mim, Marcelo, e ouvintes aí, sem falar dos meus pais, né? Então, o senhor Ademar, dona Cleusa, eu os perdi, né? Deus os levou aí em março e abril do ano passado, no intervalo de 3 dias. Perdi meus pais. Imagino que estariam, assim, super felizes de me ouvir aqui gravando agora, né? Esse Opa. podcast com você, Marcelo. Eles Tá, sabiam com certeza estará recebendo as ah, nossas energias aqui. sem dúvidas, sem dúvidas. E
Eles sabiam toda a admiração que eu tinha por você, essa ligação que eu tenho com o Grupo Águia Branca também, imagino que eles estariam muito felizes, né? Sempre de família simples, humilde, meu pai era motorista de caminhão, até por isso a minha paixão por caminhões. Me lembro que quando eu passava perto da Vitória Dias, eu morava em Vitória, né? Então, bom falar, né, para todos e para você, Marcelo, eu sou capixaba da Gema, né? Eu nasci em Vitória, morei em Vitória até os 17 anos, e depois meus pais compraram e construíram uma casa em Viana, em busca de Uhum. tranquilidade. Então, eu venho para Viana, o bairro Universal, e é onde ali eu conheço a Genária, a gente frequentava a mesma igreja, e que a gente começa a namorar, e estamos aí desde o ano 2000 com a Genária, né? Desde março Hum. de 2000, Você conhece a Genária na empresa ou fora? fora, eu conheci a Genária na igreja, a gente Ah, que frequentava a mesma legal. igreja. Eu me mudo para o bairro Universal em dezembro de 99 e a gente começa a namorar em março de 2000. Então, um curto intervalo aí para dar uma mudada de vida, né? Me lembro É. que a gente mudou, eu fiquei tão chateado, né? Eu já tinha meus amigos de Vitória, a turma da escola. Falei, poxa, pai, você vai mudar de lugar, tudo vida Uhum. nova. E aí, quando eu começo a namorar, dá uma pivotada na minha vida, né? Não, e é bom, né? Fica, você ter uma companheira dessa. E assim, é legal, uma curiosidade, porque as irmãs dela trabalharam, né, na Vitória Dias, em especial comigo, né? Verdade. É a A Edivânia, né? Que Betânia é e a e Edivânia, né? depois Que a foram Betânia. assim, pessoas, né, que assim, que amo também, assim, pessoas muito legais, né? Pessoas bem bacanas tiveram Não, e conosco. elas têm esse apreço por você também, viu, Marcelo? Te admiram muito. Tá? É uma história bacana. Mas, ali é tudo família maravilhosa, coisa boa. Que Mas bom, como enfim, todo Sebastião, lugar então bom. você nasceu em Vitória, mudou para Viana. Conte para mim Nasci um em pouco Vitória. mais disso. O que foi sua É, jornada, o que você estudou e tal. então, o que eu estava falando, né? Então, eu passava aqui no trevo do contorno para Universal e olhava a Vitória Diesel, né? Aquela cheia de tijolinho ainda, adorava a estrela da Mercedes, apaixonado, e pensava assim, nossa, um dia eu vou trabalhar ali, né? Falava com minha mãe, com meu pai, que eu sempre apaixonado por caminhão, né? Tem uma Uhum. afinidade com caminhão tremendo, caminhões, ônibus e tal. E meu pai, quando eu falei, pai, tô indo para Mercedes, nossa, meu pai era apaixonado pela marca, ficou muito feliz pela minha história, assim, pelo começo da minha história, né? Aqui na Vitória Dias. Então, aí, Marcelo, eu, né, saindo um pouco agora aqui, né, da história dos meus pais, eu estudei contabilidade, né? Eu sou formado em contábeis na UFES, né? Uhum. A minha trajetória na UFES começou aqui, né? Porque eu entrei na Vitória Dias, eu era estagiário ainda de nível médio, né? O segundo Uhum. grau. Eu Uhum. passo na UFES estudando aqui. Me lembro bem que eu fui muito incentivado pela Genária, né? Por isso que é difícil também passar pela minha vida sem falar da minha esposa, né? Ela me incentivou muito. E me lembro que naquela época, Marcelo, confesso que hoje não sei como é que é, mas era 8 pessoas para uma vaga. E eu vim de ensino médio em escola pública, então foi um grande desafio. Quando eu passo na primeira fase, eu já estudava na escola, já estava na particular, né, na universidade particular. Uhum. E quando eu chego ao estado da primeira fase, eu celebro, mas não acreditava muito. Quando eu passo na segunda etapa, e aí eu já estava na Vitória Diesel, eles foram lá no arquivo onde eu trabalhava, rasparam a minha cabeça, enfim, fizeram. Foi a Você primeira vez que eu trabalhava onde? pisei no arquivo. Ah, tá. É porque eu começo, né, na Vitória Diesel no ano 2000, no arquivo, né? Uhum. Tinha acabado, na época, aquela combinação de negócio, a antiga CBA, né? Com o Uhum. Grupo Comex, se eu não me engano. Eu venho para Uhum. a Vitória Diesel para organizar os arquivos. Eu começo aqui na Trabalhou com o Bené, contabilidade, então? depois com o Bené. Primeiro eu trabalhei com o Admar, que era o contador Ah, na época, né? aham, E aham. depois eu fui trabalhar com o Bené. O arquivo foi ficando pequeno aqui, era o arquivo vivo que a gente chamava, né? É. Eu migro para o arquivo morto. Uhum. Então, uma história engraçada, Marcelo, que eu estava trabalhando, né? Começou um barulhão dentro do arquivo, uma prateleira, ela dobrou e ela fez um efeito dominó na época. Nossa. O arquivo foi praticamente ao chão, a gente teve uma trabalhada para botar tudo em ordem, mas Nossa. que bom, não passou de um baita susto, não, viu? Oh, que bom, porque uma prateleira daquela, se cai em cima de uma pessoa, machuca com certeza. Ah, com certeza. Tem um peso, né? Muito, muito É, papel, muito é. livro contábil, né? Mas Então, o seu primeiro trabalho, então, foi na Vitória Diesel, Alexandre? na verdade, não, Marcelo. Por meu pai ser caminhoneiro, então já fui desde cedo ajudar ele, né? Então, eu comecei desde cedo mesmo. Quando eu tinha 6 anos, eu já ia trabalhar com ele. Ele ia aos domingos Opa. trabalhar. E eu, Uhum. apaixonado por caminhão, né, dormia na cabine, tadinho, né? Pequeno. Uhum. E aí, com 12, eu, de fato, comecei a ter meu primeiro emprego.
né? Aí eu ajudava ele mesmo a entregar mercadorias. Ele trabalhava para a Parmalat na época, e tinha entrega de iogurte, e ao mesmo tempo que eu tomava os iogurtes, eu fazia as entregas. E ali começa, e é bom contar disso, Marcelo, porque até acompanhando aí os outros podcasts, assim, todo mundo começando cedo, e a minha história é muito parecida, até para complementar a renda, para ajudar também nos estudos, tinha que comprar os livros e tal. Começamos cedo. Aos 16 anos, meu pai já arrumou outro emprego, eu fico trabalhando sozinho com outro motorista, mas ao mesmo tempo tendo que conciliar trabalho, estudo. Quando eu resolvo de fato, aí eu preciso largar isso, que eu preciso continuar estudando, é onde eu procuro um estágio numa área que desenvolvesse. Eu sempre gostei muito, de muita afinidade com os números, até por isso a escolha. Fiquei na dúvida na época da UFES, administração, economia, contábeis acabou sendo a melhor opção, por ser um curso noturno, então, para poder conciliar as coisas. E Uhum. é bem isso, Marcelo, assim, um pouco da minha trajetória. Posso falar um pouco dos filhos, Marcelo? Não posso sair daqui Pode, sem velho. falar, né? História é Então, sua. é, então vamos lá. Eu tenho a Genara, minha esposa, né? Somos casados aí há 15 anos, temos 3 filhos, né? O Daniel, de 10, a Elisa, de 6, e a Laura, agora, caçulinha, de 7 meses. Então, muito feliz. Vou parar por aí, tá, Marcelo? Antes que o pessoal que estiver ouvindo fique assustado, tá? Vou parar por aí, não tá fácil, não tá fácil nada criar filhos, mas É. me considero uma pessoa muito feliz e muito grata a Deus, viu, Marcelo, por tudo que Deus tem me concedido, os amigos que eu tenho, a trajetória que eu tenho profissional, pessoal. Você falou antes aí de equipe, então devo tudo que eu tenho aqui à equipe que a gente conseguiu montar. Uhum. Uhum. Passamos por muitos momentos difíceis, celebramos muito também. Então é uma construção, né? Também além da equipe, meus pares que me provocam muito, me ajudam muito, que hoje se tornaram, de certa forma, meus subordinados, né? Estão ligados a mim. E também, né, vocês, Marcelo, diretores, na época de Vitória Motors, eu tive, assim, a honra, Marcelo, de poder lidar com os acionistas, né? Eu ia lá pegar contratos dos carros e, sabe, a simpatia, o respeito, eu, jovem ainda, um pouco seguro, a forma que me recebiam, me tratavam, realmente é o que faz, assim, aguçar ainda mais essa paixão que eu tenho pelo grupo e pelos seus valores. É. Que a gente acaba sendo um pouco disso, né, Marcelo? Ah, com certeza. Eu falo assim, que às vezes nós trabalhamos numa empresa que, eu falo assim, é uma empresa que tem dono, né? É uma empresa grande, mas é uma empresa que você sabe quem é o dono. Você está ali, se chega perto e tal. E quando a gente tem essa oportunidade de estar junto com eles, é impressionante assim a forma como o respeito que tem, o cuidado, né, a atenção. Eu falo, pai, isso passa para a gente e a gente meio que é contagiado, porque com o exemplo, né? Então, o exemplo que a gente recebe não tem por que não replicar, né? Eu até costumo falar de vez em quando que a gente fica até mais obrigado do que nunca a cuidar das pessoas e tal, porque da forma como que, do exemplo que eles dão para a gente, né? É um negócio muito legal, né? E como que esse fazer o bem, né, Marcelo, ele acaba refletindo, você vai fazer o bem é gostoso demais, porque você Hum. recebe isso, você passa à frente, que passa à frente, isso acaba trazendo todo esse contexto de coisas boas, né, até para o nosso dia a dia, para as pessoas que estão em torno da gente, acho que isso é importante, É. né? Não, com certeza. Mas, Alexandre, você comentou o time que você trabalha, né? Não falamos de diversos números aí, de 300 pessoas, 400 e tal, não sei o quê. E ao longo dessa trajetória sua, com certeza você estimulou que essas pessoas se desenvolvessem, né? Porque se essas pessoas não se desenvolvem, você também não se desenvolve, né? Então, para você ter conseguido subir na sua carreira, no sentido de pegando outras posições, é porque você teve um time que cresceu também. E eu queria saber de você como é que você faz para estimular essas pessoas a se desenvolverem e você também, como é que você se desenvolve? É, com certeza, Marcelo, você foi cirúrgico aí. Eu penso que, assim, a minha performance sempre vai ser a soma da performance da minha equipe. Então, Uhum. desenvolve o time, eu sempre me posiciono, Marcelo, assim, pronto para o serviço, né? Aprendi isso muito com o Alberto, eu tinha isso na prática, mas consegui encaixar num conceito, que é o conceito de servir. Então, Uhum. assim, sempre ouvindo, quando eu falo de desenvolver, por exemplo, inovação, a gente sempre estimula a inovação, por mais que naquele momento, mas já existe algo parecido, não. Deixa a turma
desenvolver e, às vezes, até cometer algum tipo de falha, porque isso faz parte do processo, mas para não perder esse mindset, entendeu? Para não tentar canalizar isso também, não. Lógico que a gente faz algumas perguntas, mas isso já existe, isso aqui, o que a gente ganha com isso, para também isso não se tornar uma invenção, né? Mas, de fato, uma Uhum. inovação, mas Uhum. provocações pertinentes. E acho que desenvolver o time nesse sentido, Marcelo, muito aberto ao diálogo, ao ouvir, sempre provocar assim a todos para que tenham resultados, né, resultados constantes. Para isso a gente tem muitas ferramentas, viu, Marcelo, de gestão. A gente tem indicadores para a equipe, a gente tem os acordos das metas, tudo fica muito claro. Sempre prezei também, Marcelo, trabalhar muito na transparência. Eu acho que é falar a verdade. É lógico Uhum. que assim no tom certo, né, no momento certo, da forma correta, mas é tornar transparente. Acho que sustentar a verdade também, ela fica muito mais tranquila de você tocar os negócios assim. Acho que, lógico, a gente às vezes tropeça de alguma forma, comete falhas, mas eu acho que colocando na balança, o resultado é de longe positivo nesse sentido. Eu Com acho que é certeza. bem isso, criando todo um É. contexto, viu, Marcelo? Dando a condição que precisam para tocar esse seu dia a dia. Então, é a ferramenta que precisa, é a condição, é o ambiente. Tudo a gente Uhum. entrega para que as coisas fluam, para que as pessoas trabalhem felizes, viu, Marcelo? Uhum. E é assim com a equipe, é assim também com os supervisores que atuam comigo agora, sempre provocando eles nesse sentido, viu, Marcelo? Mas tem sido assim, né, Alexandre? Você vê que tem dado certo, né? Estimular as pessoas a virem, tal, ouvir, dar espaço para elas, isso é muito legal. Parabéns, Alexandre, parabéns. E assim, você falou também de inovação, de invenção, desse tipo de coisa, né? Que é um outro pilar muito importante também. E a administração, ela sempre inovou bastante, né? A André comenta muito, né, assim, da nossa expansão, do nosso crescimento e como que a administração tem suportado esse crescimento e não cresce na mesma proporção em matéria de pessoas, mas sim ela cresce em processos, ela cresce em tecnologia, né? E isso passa através de inovar, de entender o problema e trazer soluções. Como é que você, aí no seu dia a dia, você ajuda nesse processo para inovar, para estimular as pessoas a se desenvolver na inovação, né? De fato, Marcelo, a Andréia, ela nos provoca muito isso. Me lembro que depois do primeiro Imova-se, né? Inclusive, a gente teve gente da administração nossa, no Felipe e o Everton, né, que agora Uhum. está na ADM de vendas da VD. Eles, né, foram premiados lá no primeiro Imova-se, nesse programa de inovação do Grupo H Branca. Em Jaçaí, o Romero sempre muito entusiasta, né? Provoca o Uhum. primeiro Inova Comércio, aconteceu na administração. A Andrea provoca muito isso, ela fala muito de melhoria contínua. Então, às vezes, Marcelo, nem precisa falar muito, a gente já percebe pelo gesto que a gente acaba criando algum tipo de entrosamento, né, pela troca do Uhum. dia a dia, e tem, de fato, essa provocação. Eu me sinto honrado, Marcelo, assim, eu estava na primeira equipe que trouxe o primeiro lugar do prêmio de qualidade, né, do Grupo H Branca, né, para a divisão comércio. Verdade, verdade. Tem Eu uma estava, foto, acho que na sala da Andréia, né? Que acho nós estamos que um do lado do outro ali. aquela foto eu tenho orgulho danado, guarda 7 chaves comigo, aquela não Aí, pode ó. nem Eu lembro desbotar. assim que a gente está perto, eu lembro de você olhando assim para mim. Legal. Uhum. Ah, verdade, é essa mesmo. Então, Tem bacana de uma foto contar. assim. Uhum. No ano seguinte, aí a equipe do Jean lá, né, a turma dele, consegue também o primeiro lugar, né? Nesse Uhum. primeiro ano, nós ficamos segundo, primeiro e segundo, perdão, ficamos em primeiro, e o grupo do Jean em segundo, e depois no ano seguinte o Jean ficou em primeiro lugar. E isso para falar de qualidade, né? Na questão do prêmio inovação, a gente também estava aí no ano passado, né, na verdade, desculpa, foi esse ano, a gente estava com o nosso trabalho também inscrito no Imova, assim, de Uhum. parte do processo, faz as apresentações lá. Estamos na esteira aí daqui a pouco para realizar. Então, acho que a gente estimula o time até pelo exemplo, viu, Marcelo? Para inovar. E assim, eu sempre indico, né? Todo fora a gente recebe algumas indicações de livros, você indica algum livro, o Rig, Uhum. o Décio gosta muito de indicar livros, confesso que eu leio todos, né? Até o do Luciano Pires, os que ele indica também eu leio, então, o que a gente busca, eu acho bacana, porque aí quando chegar uma palestra de vocês, um TED, o que for, a gente está conectado, né? Sabendo, opa, exatamente estão falando. Quando o Décio fala de horizonte de inovação, tá lá Uhum. no grupo de inovação, do livro de inovação radical, que fala dos pilares. Quando fala de inovação incremental, disruptiva, ou seja, eu
né? E até indico, viu, Marcelo, já antecipo, já indico as pessoas que sigam essas sugestões aí, porque a gente vai começar a entender quando vocês trouxerem, né, alguma coisa de inovação, a gente saber exatamente do que estão falando, não ficar perdido tentando, não, na veia ali no momento já tentar encaixar as coisas. Pois é, Alexandre, às vezes a gente não tem noção, né? Assim, a gente acha que o sucesso acontece por acaso, né? Aí a gente vê vocês aí, sabe, dá um show, né, assim, de melhorias do processo, de trazer novas soluções e acha que foi por um acaso que vocês descobriram. Mas sair muito conhecimento, muito estudo, muita dedicação no assunto aí. Né? Que legal, que belas dicas, Ale, belas dicas, né? Que está trazendo aí. Não, estudar sempre, né? Continuar lendo, buscando coisas novas, né? Muito legal. Parabéns, meu amigo. Ale, nessa linha das dicas e tal, me fala assim, o que conselho que você daria para as pessoas que estão chegando agora na empresa, né? Eu gosto muito de pegar essa referência porque as pessoas entram com muito entusiasmo, né? Com muitos sonhos, né? E a gente chega, e em todas as empresas, né? Não é só nós, mas todas as empresas, elas têm seus desafios, né? Têm suas conquistas, têm suas batalhas, né? E que palavra que você diria a elas, né, que estão chegando? Imagina que você está numa sala, né, dando uma boas-vindas às pessoas que estão chegando aí. Quais palavras você diria a elas? Né? A gente teria algumas, né, Marcelo, mas eu destacaria que é assim, viver o processo, sabe? Acho que tudo passa por um processo, o processo ele é importante, ele traz maturidade e celebrar cada etapa, né, como se fosse degraus de uma grande escada, né? Então, cada momento celebra, olha para trás, vê a sua conquista, mas viver o processo. Eu acho que tudo aquilo que é acelerado demais, atropelado demais, incorre no risco muito grande de não dar certo, porque não teve aquele momento certo, sabe, de maturação. Se eu pudesse dar um conselho, Marcelo, já me colocando na condição de poder dar esse conselho desse jovem de 40 Claro que anos, pode, claro. seria isso, Marcelo, viver o processo, em algum momento ter sim uma dose de paciência, às vezes é porque naquele momento a gente precisa de dar um pouco mais de foco, um outro tipo de atenção, mas seria isso, viver o processo. Legal, legal. Muito bom, Alexandre. Legal. E, de fato, viver isso, né? Sonhar junto, né? Se entregar aquilo, né? Entregar, que eu falo, de corpo e alma mesmo, né? Porque, às vezes, muitas pessoas tá ali com o corpo, mas não tá com o coração, não tá com, né, inteiro, né? Então, E, assim, fica mais leve o trabalho, né? Na verdade, o trabalho ele fica mais leve, porque essa rotina do dia a dia, todo dia, a mesma hora e tal, né? Fazer algumas coisas, acaba sendo um pouco maçante. Mas quando a gente faz isso por inteiro, né? A gente, de fato, consegue curtir aquele momento ali e deixa a vida muito mais leve. Né? Tira esse peso dessa rotina aí. Eu penso também, Marcelo, que olhar para trás, como de celebrar as pequenas conquistas, te traz sentimento de gratidão também, né? E gratidão é um grande impulsionador, porque aí você não tem tempo para murmurar, para reclamar, não, tudo é importante, em tudo dai graças, né? Como diria a palavra de Deus, tudo dai graças. E aí essa murmuração não acontece, e aí você consegue, de fato, olhar para frente e seguir em frente. Eu acho que é o nosso grande destino, né? É realizar os sonhos, é bem isso. Então, por isso que fica essa sugestão aí, viu? Não, legal, Ale. Obrigado. E na linha de sugestão também, Ale, me dá uma sugestão de livro, você que é um leitor tão voraz, me dá uma dica aí, um livro ou um filme aí que você deixaria para nós aí. Eu confesso, Marcelo, que antes do terceiro filho eu estava mais empolgado nos livros, viu? Estamos lá no desafio agora, né? Cuidar de um bebê de 7 meses, mas continuo na ambidestria, né? Às vezes a mão no livro e a outra no filho, aninando, balançando o berço. Mas eu vou indicar, Marcelo, na verdade, o livro que eu estou lendo, né? Que me indicaram, já deveria ter lido ele há muito tempo, tirei da prateleira lá para ler, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? É o livro de um conceito de 1937, né? Acho que é Dale Carnegie, Dale Carnegie. Carnegie. E é bacana porque ele funciona muito para os dias atuais, né? E quem escreveu nem esperava todo aquele sucesso, né? Pós-depressão. Então está me inspirando, eu já estou chegando na metade do livro, vou indicar algo que eu estou lendo por já estar me apaixonando. E a gente que vive aqui, né, Marcelo, das relações, né, de estar
dialogando com equipe, com fornecedores, com pessoas. Eu acho que é bacana você conseguir influenciá-las ao passo que você também faz grandes amigos. Uhum. Verdade, verdade. É a dica que eu Como dou. que essa questão de dar atenção, de você ouvir a pessoa, né, de você viver, né, igual o exemplo que você deu, né, viva o processo, né, mas viver esse momento, né, assim, de uma forma inteira, como que isso pode ajudar a gente a estar mais com as pessoas, né? Poxa, Alexandre, que legal, que história bacana, aí, que história que nos inspira aí, né? E como é, eu volto sempre a falar, né, assim, a nossa construção da nossa história é a história de cada um de nós, né? Sabe como que também a história da empresa influencia a nossa vida, né? Então, por um acaso, a gente acaba se encontrando nas histórias aí que eu trabalhei com as suas cunhadas e depois você acabou encontrando com ela fora, e depois ela veio trabalhar na empresa também, por um outro Verdade. trabalho, ela fez uma inscrição e foi indicada lá e desenvolve um trabalho incrível lá com a turma da TI lá, a Genária. Então, como é que influencia, né? A empresa está muito perto da gente, né? Como é que tem essa troca aí, né? Muito legal. Com certeza, Marcelo. É curioso, né, isso daí, né? Essa uma chance rara, né, de quantos É. e quantos milhões, né, daria disso, né, de eu conseguir assim de uma forma muito natural trabalhar no mesmo grupo que a minha esposa, né? Hoje ela Uhum. está como supervisora de TI, está na área de dados agora, tá lá, deve interagir bastante aí com você, com a turma da É, Sandra aqui também na é. VD, né, Vira e mexe, a sobre gente se dados. fala aí. Uhum. É, Mas mas legal, assim, Alexandre. Assim, te agradecer muito, né, por esse bate-papo, essa generosidade de abrir sua vida aqui conosco, de contar um pouquinho da sua história, né, essa história assim de tanto sucesso, tão bonita, né? Claro que tem um monte de tropeços aí, mas com certeza o número de vitórias é muito maior, né? sem Tanto dúvida, que tá Marcelo. nessa carreira fantástica aí, tá? E assim, deixar aqui um espaço para você fazer as suas considerações finais aí. Acho que é difícil terminar sem agradecer, né, Marcelo? Agradecer pela oportunidade, assim, de estar falando com a nossa equipe aí, nosso time, as pessoas que vão ouvir esse podcast. E agradecer, assim, tudo que vem acontecendo, todo esse momento aí, familiar também, porque não, desafiador para mim. Dizer Uhum. mais uma vez que é uma honra estar aqui, né? Passaram pessoas que são nossas referências profissionais e pessoais. E só de estar aqui, para mim, eu me sinto muito grato e muito honrado. Viu? Ah, com certeza fez por merecer. Com certeza fez por merecer, né? A sua indicação para cá, porque agora eu já não chamo, agora as pessoas que indicam, né? Então, a sua indicação foi extremamente, né, assim, bem recebida e merecedora. Pô, fico Obrigado, feliz. Alexandre. Obrigado por essa jornada incrível. Obrigado por esse carinho que tem conosco, com a nossa empresa, com as nossas pessoas que estão conosco aí, de cuidar tão bem da gente. Muito obrigado. Tá? E é isso, pessoal. Estamos aqui hoje, né, encerrando, né, nosso episódio do nosso legado. Né, hoje, com esse bate-papo aí com Alexandre Bittencourt, né, pessoa que está conosco na administração, que nos apoia em tantas coisas aí. E vamos para frente. Obrigado a todos pela audiência. Tá? Estamos aqui tanto no podcast quanto no YouTube também. Tá? Então nos assista, nos acompanhe. Pode compartilhar se vocês se sentirem à vontade aí. E vamos para frente aí. Obrigado, pessoal.